falando dessa parte de lição, eu quero também estar com vocês nesse aprendizado, né? E peço oração por mim, pela igreja, pelo ministério, pelo pastor Antônio Félix, pela pastora Edna, para que a gente possa levar o trabalho conforme a vontade de Deus na direção dos nossos pastores. Então é isso, nós temos essa lição, duas lições, número 4 e 5. E é uma lição, um assunto muito bom. É simples, mas que é complicado também, se ele não é um assunto assim que começa e termina, ele é continuado. A lição número 4 fala o que é a Bíblia, e a lição número 5 ela diz como estudar a Bíblia. Eu quero dar uma palavra relacionada com os dois assuntos e espero que ajude. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, existem várias maneiras de se estudar a Bíblia. Quando nós respondendo a lição o que é a Bíblia, então nós podemos ver que depende do ângulo. Eu lembro que tem uma história que diz que um cavaleiro vinha da esquerda e outro cavaleiro vinha da direita e se encontraram na ponte, numa ponte. E no meio daquela ponte tinha uma placa. Uma placa. Então o cavaleiro da direita disse: essa placa de ouro. Aí o da esquerda disse: essa placa, isso não é ouro, isso é prata. E, rapaz, isso é ouro. Então começou aquela discussão, nenhum dos dois queria perder. E foram para a via dos fatos, desembanharam a espada e tal, e lá vai. Aí chegou o terceiro cavaleiro e disse: qual é a questão aqui, é o quê? Não, porque ele está dizendo que essa placa é ouro, eu estou dizendo que é prata. Aí o terceiro cavaleiro diz: olha, do lado que você está é ouro, mas desse lado que o outro está é prata. Só você olhar, cada um está com a razão. Só que os dois estavam com razão, mas cada um com uma visão diferente. Então assim é a vida. Às vezes a gente olha, depende de como você olha uma coisa, você faz uma imagem daquilo que você está olhando. Às vezes a mesma coisa pode ter várias visões, pode determinar outras impressões. Então a Bíblia, você pode ser estudada de várias maneiras. Tem gente que olha para a Bíblia e acha que é um livro comum, outros adoram a Bíblia, colocam no altar como se fosse um livro sagrado, outros morrem pela Bíblia e por aí vai. Mas, no nosso caso aqui, alguém está perguntando o que é a Bíblia, né? Essa pergunta ela pode ser o que é a Bíblia ou o que é que contém a Bíblia. Porque se você for olhar o que é a Bíblia como livro, é uma coisa, como palavra de Deus é outra, né? Mas ela é sempre, como diz a palavra de Deus, toda escritura divinamente inspirada. Toda escritura não é somente o que você lê, toda a escritura, né? É importante isso, para as pessoas não trocarem os assuntos. Então a Bíblia como literatura, o que é literatura? A Bíblia é como folheto, como livro, isso é literatura. Então se você olhar a Bíblia como literatura, você vai entender que ela é um conjunto de livros, né? E nesse conjunto ela contém poesias, histórias, doutrinas, leis, cânticos, tradições, etc. Então veja que no caso da Bíblia, qualquer conjunto de livros pode se chamar de Bíblia. A palavra Bíblia é um conjunto de livros. Mas quando ele se diz a Bíblia Sagrada, é porque ela contém o sagrado, contém aquilo que foi inspirado por Deus. Então, quando esses livros passam a ser considerados como inspirados, você pode ter um conjunto de livros escrito por Machado de Assis, por outros cantores, Noemi, etc. Tal, que é um conjunto de livros, mas não tem
sagrado, nada tem inspiração divina, tem inspiração humana. Mas quando você passa a ver a Bíblia, aí você passa a considerar ela como inspirada, como palavra de Deus, então a Bíblia passa a ser considerada como um livro sagrado. Aqui eu estou respondendo há duas formas de você olhar a Bíblia. A primeira maneira é que você olhar a Bíblia como literatura, você vai ter nela um conjunto de livros. Mas se você olhar como um livro sagrado, você vai encontrar nela a palavra de Deus, o livro sagrado. Então, a Bíblia, como qualquer outro livro, tem também, ela tem seus escritores, ela foi escrita, né? Tem suas datas, tem seus motivos. Então, a grande diferença entre a Bíblia e outros livros é que os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, não foi escrito pelas suas próprias vontades ou interesse. Esse é que é o grande golpe, o que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que foi inspirado, escritores, homens comuns, mas homens que escreveram debaixo da inspiração e da orientação de Deus. Isso é que torna o conjunto de livros sagrados diferente dos outros livros. Ela é e contém a palavra de Deus. Então a Bíblia pode ser estudada de vários aspectos, se analisarmos como livro teológico, vamos entender sua estrutura, sua escrita, suas divisões entre o Novo e o Velho Testamento, sua formação escrita, seu progresso e sua canonicidade, que é o que torna a Bíblia legal. São os cânones, os apanhados. Isso em outra área nós estudaremos isso. Mas aqui eu estou dizendo, quando você estuda a Bíblia pode ser estudada de vários aspectos. Então, se você estudar a Bíblia como um livro teológico, você precisa estudar a sua estrutura. Todo material tem uma estrutura, sua formação, sua escrita, suas divisões, Novo e Velho Testamento, e essas são a sua canonicidade, que é a sua forma de trabalho. Poderíamos estudar também a Bíblia como preservação da doutrina da igreja, né? Sabemos que os primeiros conjuntos de livros do Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico. A primeira Bíblia que deu origem às outras Bíblias, ela foi escrita no hebraico. E lá pelos anos mais ou menos 285 é que foi traduzida para o grego, traduzida para o grego, né? Então ela em 285 a.C., teve aquele concílio dos 70 anciãos e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, por uma questão social que naquela época o pessoal quase não entendia mais o hebraico, todo mundo já falava grego, porque a Grécia nunca foi uma grande dominadora como exército das nações, mas ela sempre dominou quase que o mundo todo através da sua cultura, da sua língua. Então o grego dominava também na parte dos judeus, e os próprios judeus não falavam mais o hebraico polido, falavam o aramaico misturado, falavam uma linguagem local, e especialmente o grego antigo, que é o koiné. Então a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego por uma questão de atualização e ajudar a população. Então foi traduzida, que é a Septuaginta, que chama por causa dos 70. Depois ela foi traduzida do mesmo hebraico, ela não foi traduzida do grego para outra língua, mas ela foi traduzida do hebraico para o latim, já foi para o pessoal romano, né? E essa Bíblia que foi traduzida depois
do hebraico para o latim, ela ainda é considerada a Vulgata, né? É a Bíblia que usa na Igreja Católica, é a Vulgata antiga. Então, já o Novo Testamento, ele foi escrito em vários fragmentos. O Velho Testamento, apesar de ser mais recente para nós, poderia ter mais facilidade, mas devido às perseguições, a vários assuntos, muita gente escrevendo também, e se escondendo e fugindo, o Novo Testamento foi escrito de pedaço em pedaço. O que mais conseguiu apanhar foram os 4 evangelhos, mas assim mesmo, tem muitos evangelhos que só se escolheu 4, mas existe um monte de evangelho que não entrou nessa linha como sagrado, né? como legalizado. Então o Novo Testamento foi escrito por vários fragmentos, porém já foi escrito também no grego antigo, né? No Koiné. No Velho Testamento já, muitos deles já na nossa época, mas foi escrito no Koiné. Isso é no curso de teologia que nós estamos fazendo aqui na igreja, que é o IBA, né? Esse assunto é bem detalhado numa matéria chamada Introdução Bíblica. Então, quando vocês for dar essa matéria de Introdução Bíblica, vocês vão ver que vocês vão encontrar ali como a Bíblia chegou até nós, versículo, capítulo, tal, divisão do Antigo Testamento, qual a Bíblia que Jesus usava. No tempo de Jesus, as escrituras não era essa escritura que nós temos hoje. Hoje você diz, vamos ler em Tiago, vamos ler em Romanos, Atos dos Apóstolos. No tempo de Jesus não tinha isso. Jesus se baseava só nas escrituras do Velho Testamento, porque era o que ele tinha na mão. Naquela época, os hebreus, os grandes sacerdotes daqueles dias, não consideravam outra escritura a não ser do Velho Testamento. Ainda hoje, ele não aceita o Novo Testamento. Então, quando você olha a Bíblia como fonte de inspiração, nós vamos encontrar nela o suficiente para a nossa caminhada espiritual. Então, eu estou dizendo aqui, respondendo essa primeira pergunta, que a Bíblia ela pode ser vista de várias formas, mas ela tem a sua forma principal, que é a sua história e o seu conteúdo, né? Na lição você vai encontrar um monte de versículos, eu não estou citando versículos, mas muitos versículos vão comprovar a veracidade da Bíblia, o ânimo que a Bíblia contém, a mensagem de força, de fé que ela passa para nós. Isso é a Bíblia. A Bíblia se você quiser pensar de uma maneira mais profunda, você tem que, a respeito da Bíblia, basta você pensar que todo o seu ponto de apoio de fé é a Bíblia, né? Você vai se basear em quê se não for na Bíblia? Se tirar a Bíblia da religião cristã, ela perdeu-se a base da religião. Porque tem o muçulmano, tem outras religiões por lá que não se baseia na Bíblia, né? Mas quem tem a Bíblia como ponto de apoio, a Bíblia é onde você vai buscar subsídio para a sua fé, para se apoiar. Tudo aquilo que você quer saber a respeito de religião, do porquê da sua fé, o passado, o presente e o futuro, como será, como foi, você toma por base a Bíblia. Então a Bíblia é fundamental, ela é um ponto de apoio muito importante e vale a pena ser estudada profundamente pelo cristão, pelo crente fiel, porque ele não pode ter uma fé baseada só no que alguém disse, ele precisa de um ponto de apoio, e esse ponto de apoio é a Bíblia. Também não pode se basear num versículo isolado, botar o dedo na Bíblia e ler um versículo e dizer que Deus falou, Deus não falou, e Deus mandou tirar, Deus mandou botar. Não é assim. O Espírito Santo pode usar uma pessoa num versículo, não tem nada contra,
Mas o certo para quem quer estudar é ler sistematicamente a Bíblia, ler um versículo, um capítulo, um livro, para entender melhor a palavra de Deus e a base da sua fé. Então a Bíblia, para o crente fiel, ela é realmente a base de fé. É um ponto de apoio, né? E é o guia de onde ele tira as forças e orientação. No Salmo 119, versículo 105, diz que ele é a lâmpada, ele é a luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. E a inspiração, onde ela orienta, ela ensina, tudo isso você vai encontrar na Bíblia. Então, na sequência, nós temos uma pergunta que diz como devemos estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia a Bíblia, para estudar a Bíblia, nós devemos ter uma ideia de que a Bíblia não é um livro de história que para você distrair. Às vezes tem gente que só dorme se contar uma história para ele. E aí a mãe já tem aquelas historinhas para ler para o menino dormir. E outros têm uma história mais profunda. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não é um livro de história para você decorar e não ter um apoio, uma veracidade. Né? A Bíblia, como diz no livro popular, ela é um tesouro que contém outro tesouro, né? Mas somente você é assim, um tesouro, a Bíblia, num exemplo, é como um tesouro, um terreno que tem um tesouro, mas para você alcançar aquele tesouro, você não chega lá e pega com a mão. Aquele tesouro não está em cima do chão. Por exemplo, se você for procurar ouro em Carajás ou outro lugar aí que tenha ouro, você tem que cavar um buraco muito fundo para achar o ouro. Mas você, quando acha, você vê que compensou todo aquele trabalho que você teve para fazer aquele buraco enorme. Então a Bíblia também é assim, você não acha as coisas lendo ou ouvindo superficialmente, sem prestar atenção, sem se dedicar, mas quando você se dedica a ler a Bíblia com atenção, então você vai encontrar nela coisas escondidas, porque quando você se interessa pela leitura, você também recebe a orientação e a inspiração e também a declaração do Espírito, pelo Espírito Santo, né, ou do Espírito Santo. Então a Bíblia é tudo isso. Então o conselho que nós temos é que não devemos cansar de buscar a palavra de Deus, mas devemos encontrar, mesmo com profundidade, mas devemos encontrar tudo isso na palavra, na Bíblia, né? Existe normas, existem meios para a Bíblia, para se estudar a Bíblia, e eu não vou entrar aqui, porque eu acho que para o novo convertido, a ideia melhor é começar a Bíblia pelo Novo Testamento, porque ele é mais fácil de entender, como se fosse uma história desligada do Velho Testamento, porque vem Jesus, realiza um trabalho, organiza a igreja, e os apóstolos saem a pregar o Evangelho, e Paulo dissemina com mais notoriedade através dos gentios. Mas depois que você lê o Novo Testamento, certamente você vai perguntar como é que se gerou tudo isso? Então você agora vai precisar de voltar ao Velho Testamento para ver por que foi que Jesus morreu. No Novo Testamento você vai encontrar que ele morreu. Mas morreu por quê? Para quem? Como? Por quê e tal? Aí você vai para o Velho, ele está dizendo desde o Éden, desde a queda, desde a queda do homem, que Deus prometeu que a semente da mulher levantaria o varão, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse varão, depois de muitos anos, muita tarefa, muitas lutas, esse varão veio aparecer no Velho Testamento, na pessoa de Jesus, como diz o versículo, cumprindo-se o tempo, né? Cumprindo-se o tempo, realizou-se a tarefa, veio Jesus falando do Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede
no Evangelho. Que Evangelho? É um Evangelho que foi anunciado no Velho Testamento. Mas o ideal mesmo é você começar pelo Novo Testamento, você vai entender, e aí você volta para o Velho e você vai encontrar o apoio e o porquê das coisas. Né? São normas, tudo que você vai ler. Por exemplo, se eu às vezes, quando eu estava estudando línguas, você encontra regras, né? Semana eu estava falando com o pastor Félix, ele disse que está fazendo uma revisão de hebraico e está cheio de normas, né? Norma de conduta, de como estudar. E eu também estou fazendo uma revisão em inglês e tem aquela ordem, né? Não passar, não pular os verbos, etc, tal, para acompanhar com a gramática, porque existe norma para você estudar qualquer coisa. Quando eu estudei eletricidade, eu não podia passar sem saber o que era um átomo, um elétron, o que era uma amperagem. Tem eletricista que pensa que amperagem é a mesma coisa que voltagem, mas não é. Aí você tem 220 na linha, mas você não acende nenhuma lâmpada, porque não tem amperagem. Então o que faz a eletricidade trabalhar não é a voltagem, é a amperagem. Né? E é preciso. Isso quer dizer que existe um método de aprender para que você absorva o ensinamento. Então, afinal, todo estudo tem métodos, como é, por onde começar, como terminar. E a Bíblia também é assim, não se pode negar ou pegar um versículo isolado e achar que já entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Porque às vezes tem versículo que você lê e você diz, então isso aqui, tudo que eu estudei até agora é conversa, esse versículo está desfazendo tudo que eu estudei. Na verdade não é, você que leu o texto, mas não estudou o contexto, nem o pós-texto, então você fica perdido, o versículo isolado não se forma uma doutrina. Nessa lição nós vamos estudar o que é a Bíblia, ela é um conjunto de livros, mas também ela, pela inspiração, esse livro torna-se a palavra de Deus. Né? E por que estudar? Porque a outra pergunta é como estudar, como fazer, como é que eu vou fazer uma feijoada, como é que eu vou fazer um concerto. Então tem que ter o começo, o fim. A Bíblia não é lendo um versículo aqui, outro versículo ali, riscar a Bíblia toda. Você termina riscando tudo e não entendendo nada. Tem que riscar com orientação, sabendo por que riscou. Né? Mas o ideal não é riscar versículo isolado. Como estudar a Bíblia, tem que estudar sequência, o livro de Mateus, aí você estuda depois o livro de Marcos, você vem depois Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, por aí vai. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai entendendo o porquê das coisas. Se você ler o livro de Mateus, você vai ter uma compreensão, mas se você ler João, você já vai ter outra visão. João tem uma visão mais espiritual e Mateus tem uma visão mais humana. E você tem que interpretar por que isso, como eu devo entender isso. Então, como estudar a Bíblia? Estudar com sabedoria, com tempo, não é? Eu estou com 5 minutos aqui, descansar o almoço, eu vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não, não é assim. Para estudar a Bíblia você tem que ter um tempo sossegado, livre. De noite é muito bom, de madrugada. É bom de estudar a Bíblia. O sono vem, mas você vence o sono, vencendo. Aí você penetra na Bíblia e você percebe que até o anjo está ali lhe ajudando, vem coisas na sua cabeça que você nunca tinha escutado, mas que você, ao ler a Bíblia, você vai entendendo. Então, como estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas é preciso se aprofundar nela como livro, como palavra de Deus, como escritura. E para que você entenda depois sua divisão no Novo Testamento, quantos livros tem, isso é coisa de outra matéria, né? E por que estudar? Porque, como você deve estudar, é uma questão de organização. Não se pode estudar a Bíblia pulando.
Você comece pelo Novo Testamento, pelo livro de Mateus, e não vá pulando versículo para entender mais, para correr mais, não. Vá devagar, entendendo, e você vai, você vai ver que com pouco tempo você já tem absorvido um monte de coisa e você já está mais solto para entender e para falar da palavra de Deus. Então, irmão, é isso. Espero que vocês tenham aqui a lição 4, é essa aqui, ó, que eu estou mostrando agora, que é a Bíblia. Né? Aqui vocês vão encontrar guarda no coração, isso é Salmo 119, versículo 15. Eu não vou comentar isso, né? Que já foi da lição passada, mas eu estou só mostrando a introdução, que vai ser só uma passagem daquilo que você já entendeu, a origem da Bíblia, né? Aqui, depois vocês vão ver o propósito da Bíblia, porque para que é que ela foi escrita. Aqui ele está mais voltado no lado espiritual, ele não está muito voltado no lado físico da Bíblia, né? No lado o, no lado como livro, né? Aqui está voltado pelo lado espiritual da Bíblia. Então tem tudo isso aqui. Lá no final tem um assunto que eu não quis entrar, mas você pode ler aqui a divisão do Antigo Testamento, Pentateuco, que são 5 livros, aqui tem os 5 livros. Livros históricos, são aqueles livros Josué, que conta as histórias e tal, são 12 livros. Os profetas são 5 livros, Joel, Salmo, etc., são proféticos, poéticos, aliás. E os profetas maiores são 5, e profetas menores são 12, nesse monte aqui. Essa parte de maiores ou menores não quer dizer que ele seja maior profeta diante de Deus ou menor profeta diante de Deus, não. É só em questão do volume de livro que eles escreveram. Você vê que Isaías é quase tudo isso junto, né? Então, maiores e menores é a questão do escrito, certo? Isso aqui vocês vão, o professor vai detalhar isso aqui, estou só dando uma passada. E aqui vocês têm, ali foi o velho, né? Aqui você tem a divisão do novo, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros históricos é só o livro de Atos, que é a formação da igreja. Cartas paulinas são 13, então são essas cartas aqui. Cartas gerais são cartas que algumas não tem nem escritor certo, como Hebreus. As outras, Tiago, não são escritas a pastor nenhum. Elas são a igreja nenhuma, são escritas para pessoas, ou assim, sem, de maneira geral. Ele não teve um propósito de ler na igreja. E um livro profético tem um só, que é o livro do Apocalipse. Então isso aqui é só um resumo do que vocês vão encontrar na matéria de, de princípios bíblicos. Né? Você vai encontrar essa matéria, história da Bíblia e tal, e vão ler, vão encontrar tudo isso detalhadamente. Aqui, eu acredito que aquele que dizia o seguinte, que a origem da Bíblia ela veio da criação, depois tem Deus no Velho Testamento, Jesus Cristo no Novo Testamento, e tudo está resumido aqui nas Escrituras. Então essa escritura aqui contém assunto da criação, assunto de Deus e assunto do Novo Testamento. Está tudo aqui nesse livro que é a origem da Bíblia. Né? Então é isso. Espero que tenha ajudado e que Deus abençoe vocês na reunião. Eu estou esperando. E leia também os assuntos sobre o IBA e procure se matricular para um maior esclarecimento da palavra de Deus.